Já faz algum tempo que a realidade virtual não é mais uma ficção restrita aos divertidos simuladores de parques temáticos. A chamada gamificação invade todos os campos da experiência prática. Mais e mais, a realidade aumentada é o novo normal. Seu propósito é facilitar a nossa vida cotidiana, enriquecê-la e diversificá-la. Nesse mundo, há objetos virtuais que cumprem rigorosamente as mesmas funções que os objetos materiais cumpriam no passado. Maçanetas e chaves virtuais abrem e fecham portas. Carrinhos de compras virtuais carregam produtos que são pagos em caixas registradoras igualmente virtuais. E os produtos reais chegam às nossas casas, depois de pagos com reais subtraídos. Na linguagem técnica das tecnologias de informação e comunicação, esses objetos virtuais são exemplos de interfaces dinâmicas que captam comandos e os executam. Na lógica do consumidor, são o que parecem ser ferramentas mais ou menos criativas e funcionais, mais ou menos agradáveis ao olhar, mais ou menos fáceis de compreender e usar. Se fossem físicos, Para debater essas questões, teremos neste painel um time de especialistas nos impactos da transformação digital, moderado pelo nosso diretor conselheiro, Ricardo Bocchini. Olá, bom dia. Desculpe pelos problemas técnicos, alheios à nossa vontade. Infelizmente, esse mundo virtual, traz benefícios, como ter aqui, por exemplo, nesse painel, palestrantes da Ásia, da América do Sul, América do Norte e Europa, mas a gente também sofre, às vezes, com os problemas técnicos. Mas, para não tomar muito tempo, eu vou fazer uma abertura muito rápida. Nós temos aqui especialistas que são professores em universidades e palestrantes que falam sobre esse assunto de interfaces gráficas. E a ideia é entender como outras jurisdições abordam o assunto das interfaces gráficas, em especial a interface gráfica dinâmica, que não está prevista, por exemplo, no nosso manual de desenhos industriais aqui no Brasil. Nós teremos também a participação do examinador do NPI, que vai falar também sobre a prática aqui no Brasil. Para iniciar o painel, eu vou passar a palavra para a Tracy Jean Durkin, que é diretora do escritório norte-americano Stern Kessler Goldstein Fox. Ela é a líder do grupo de mecânica e de desenhos, e ela vai falar, então, sobre a prática nos Estados Unidos de interfaces gráficas dinâmicas. Obrigado a todos. Trace, please. Thank you. It's a pleasure to be. Obrigada, é um prazer estar aqui com todos hoje, é uma honra fazer parte desse painel falando de um tema tão interessante. Bom, como acho que todos sabem, o mundo de interface de usuários está explodindo. Podemos escolher entre mais de 2 milhões de aplicativos no App Store ou no Google Play. E a necessidade de proteger essa nova inovação está se tornando cada vez mais aguda, porque está se tornando cada vez mais difícil proteger o desenvolvimento de software com patentes de modelo de utilidade. As pessoas estão usando cada vez mais modelos de desenho industrial para proteger esses desenvolvimentos tão importantes. Nos Estados Unidos, as patentes de desenho industrial se tornaram o ativo mais crescente necessário para proteger ícones e GUIs, e constituem 6% de quase todas as patentes de desenho nos Estados Unidos. É a área que cresce mais rapidamente no USPTO, em termos de número de pedidos de registro e examinadores. Quando eu, por exemplo, depositei o primeiro pedido de registro para um GUI em 2007 nos Estados Unidos, havia um examinador. Hoje em dia, há mais de 20. A razão para isso não nos surpreende. As empresas que nós pensaríamos estarem envolvidas com isso
realmente constituem a maior parte de número de depositantes. São Microsoft, Samsung, Apple, Google. Porém, nos surpreende verificar que há muitas outras empresas que não são da indústria de informática e também fazem esses depósitos de pedido de registro. São empresas automobilísticas, de bens de consumo, bancos, que não estão no campo de geração de software, mas o fazem esse pedido de registro para que os consumidores tenham uma interface com o computador, ou na compra e aquisição, ou durante o uso do produto. E são responsáveis por muito desse crescimento. Nos Estados Unidos, nós temos, como na maior parte dos países, patentes de modelo de utilidade de desenho. As de utilidade protegem a forma como as coisas funcionam, e de desenho, a forma como as coisas aparentam ser. O tempo de patente de desenho nos Estados Unidos é 15 anos. As patentes de desenho industrial são analisadas com relação à não obviedade e novidade. As patentes de utilidade protegem o que é útil. As de desenho protegem aquilo que é ornamental. Porém, as duas não são mutuamente excludentes. Aqui temos um exemplo de onde, à esquerda, eu tenho uma patente de utilidade e um desenho de uma patente de utilidade mostrando aquela interface num iPhone de slide to unlock, deslizar para destravar o telefone. E aqui vemos como esse conceito foi implementado no próprio telefone. O desenho, depois uma imagem digital. Eu vou mostrar daqui a pouco por que você poderia utilizar um ao invés do outro. Nos Estados Unidos, nós temos um requisito de artigo de fabricação, ou seja, você só pode obter uma patente para um desenho que é aplicado a um item de fabricação. Por exemplo, aqui temos um exemplo no mundo de hardware. O que seria isso? Porém, para proteger os desenhos de GUIs, temos que ter um artigo de fabricação. Esse é um caso famoso de 1992, que permitiu o uso de linhas pontilhadas para mostrar o artigo de fabricação, mostrando e para cumprir esse requisito estatutário. Foi assim que a legislação avançou nos Estados Unidos, pelo menos até esse momento. No início, era um ícone. Depois, eles colocaram essa pequena tela pontilhada. Essa patente não foi permitida porque esse computador é considerado um novo item. E isso estabeleceu o futuro dos GUIs na legislação. Deixa eu mostrar alguns exemplos de como isso funciona nos Estados Unidos. Quando eu busco proteger uma GUI, um aplicativo, por exemplo, eu começo com um ícone, que é o início do pedido de registro. Aqui nós temos uma única patente nos Estados Unidos com 2 desenhos que foram permitidos no mesmo pedido, um em escala de cinza e outro a cores. Isso é feito nos Estados Unidos normalmente. Esse é outro exemplo de um ícone. São 2 patentes diferentes, na realidade, nos Estados Unidos. Isso não seria possível, não é possível patentear uma imagem digital e essa linha aqui. Por quê? À esquerda, o desenho tem muito mais em termos de cores e tons. E quando você apresenta 2 desenhos num único pedido de registro, o escritório pode achar que são diferentes, distintos, e aí você não pode juntar. Aqui nós vemos que é o mesmo desenho, mas protegido de 2 formas diferentes. Esse é outro exemplo do nível seguinte, que seria o layout da tela. É o mesmo desenho protegido de 3 formas diferentes. À esquerda, vemos que é uma imagem digital da página de menu de um iPhone. No meio, temos um desenho com linhas em 2D. Podem ser patenteados separadamente nos Estados Unidos, não poderiam estar juntos. E aqui nós temos apenas o layout à direita, o desenho dos ícones não seria importante.
embora talvez pudessem estar mostrados em linhas pontilhadas nos Estados Unidos, mas assim seria uma forma de abordar um mesmo desenho de formas diferentes para fins diferentes. A animação é algo que está mostrando muitos avanços hoje em dia. E isso pode ser protegido facilmente nos Estados Unidos. Esse é um exemplo de um desenho animado num pedido de patente. Quando o iPhone foi lançado inicialmente, uma das características importantes do iPhone, já que nós tínhamos botões antes e de repente a interface era apenas a tela, tínhamos que garantir que estaríamos tocando a tecla certa. Então, se olharem de perto, a única coisa no pedido de patente, na figura 1, é que está em linhas sólidas. É esse retângulo no meio da tela. E na figura 2, isso está aumentado. Você sabe, então, que está tocando a tecla certa. Nós temos um desenho parcial, ou seja, mostra o ambiente da GUI sem você ter que reivindicar tudo aquilo. Esse é um outro exemplo de um desenho animado. O desenho animado é qualquer desenho que seja mostrado em mais de uma figura. Esse aqui tem 5 figuras, mostrando como essa característica de luz vai se movimentando. Quanto mais figuras tiver num desenho industrial animado, mais difícil será argumentar sua validade, porque terá mais, não é? Ou, por outro lado, quanto mais figuras, talvez mais fácil será para alguém desenhá-lo. Então, o escopo será menor. Você tem que buscar um equilíbrio. Quantas figuras você quer incluir, por exemplo? Eu normalmente tenho de 3 a 5. Parece que números ímpares, por alguma razão, funcionam melhor. Nos Estados Unidos, também podemos patentear grupos ou conjuntos de desenhos. Você pode ter algo que não seja necessariamente uma animação, talvez nem sempre apareça na tela ao mesmo tempo, mas seria um conjunto de opções que o usuário talvez pudesse ver. Aqui temos 3 exemplos diferentes de como você poderia patentear algo como isso. Nos Estados Unidos, muitas vezes precisamos de uma parêntese ou algo que mostre que são agrupados. Isso é algo a se pensar. Senão, você poderia ter aqui à esquerda 3 patentes de desenho separadas para proteger cada um desses itens. Chamando-os de grupo, podemos incluir tudo numa única patente de desenho industrial. Fontes ou tipos de imagem é interessante. A primeira patente de desenho nos Estados Unidos foi para uma fonte de letra. Então, é uma prática antiga, como podem ver. À esquerda é bem tradicional, uma fonte de letra bem tradicional. À direita, porém, temos algo que mostra o avanço da comunicação. São os emojis, ou mimojis e coisas do gênero, que também são protegíveis. E aqui a fonte não precisa da linha pontilhada, como naquele caso do desenho, onde tínhamos que colocar uma linha pontilhada. Nas fontes, não é necessário mostrar a arte da fabricação, o ato da fabricação. Outra área importante, que na minha opinião está avançando no desenvolvimento de GUI, são os efeitos visuais. Não necessariamente é o desenho subjacente, sim como é apresentado para o usuário em si. Esse é um exemplo que vocês poderiam lembrar quando os centros de controle apareciam no iPhone. Havia uma camada translúcida que você via quando o centro de controle era lançado e aparecia no iPhone, nos Estados Unidos. Aqui podemos fazer coisas bem interessantes com desenhos. Ao mostrar essa camada aparecendo, vemos que essa camada dá a ilusão de uma porção translúcida da GUI. Não estamos aqui argumentando algo com relação ao conteúdo, e sim, esse é um desenho animado com 4 figuras, que mostra como o centro de controle é uma camada que baixa, desce, como se descesse na tela. E através da sua translucência,
Você consegue ver essa caixinha cinza? Não estamos aqui querendo patentear nem o tom e nem a caixinha, sim essa camada translúcida. Uma das outras áreas onde podemos observar um desenho de transição é quando o desenho começa num dispositivo e depois aparece em outro. Esse é um exemplo de um dispositivo que começa num telefone e depois, quando você vai para o computador, você consegue visualizar o mesmo desenho. Nesse caso, é uma animação com 3 figuras, porém tivemos que especificar que o desenho ornamental é para um par de telas de display com uma GUI animada, uma no telefone e uma no computador. Outra coisa a se pensar é se você quer proteger o hardware e o software também. Talvez a copiadora não copie o software e nem o hardware. E como é um desenho parcial, talvez possamos retirar da patente algumas características com linhas pontilhadas. Por exemplo, talvez você só queira a parte externa do relógio e só os indicadores aqui e e talvez o botão. Então, a combinação pode ser uma coisa interessante no desenho também. O que é uma violação de uma patente de GUI nos Estados Unidos? Não temos muitos casos como esse. Globalmente, não há muitos casos de infrações de patentes de interface gráfica de usuário. Mas foi aqui que tudo começou. Nosso caso sobre uma violação de uma patente de desenho começou em 1871. Nos Estados Unidos. Foi a última vez em que a nossa Suprema Corte falou sobre isso. Apple e Samsung foi um outro caso. Em 2016, foram à Suprema Corte, mas com relação a danos, e não sobre infração ou invalidade de patente. Podemos ver que houve, sim, foi achada uma infração nessa afirmativa da Suprema Corte. Aqui o cabo é patenteado à esquerda e os dois à direita são provas de que, tendo a sua própria patente, que não é, claro, uma defesa para a infração, seria a cópia. A Suprema Corte descobriu e determinou que, embora haja diferenças visuais claras, a Suprema Corte decidiu que havia sim uma infração de patente. Vamos então ver o caso mais comum na era recente, o único caso, na realidade, onde houve um julgamento sobre infração de um caso de patente de desenho de GUI. Foi uma decisão não pelo jurado e não pelo juiz. Foi em 2012. Os jurados decidiram que a patente de desenho à esquerda foi violada pela da direita. Vocês podem ver que há muitas diferenças, porém lembrem-se, uma infração ou violação de desenho de GUI tem a ver com o estado da arte. E aos olhos do observador atual, mas considerando a arte anterior, na época em que o iPhone foi lançado, lembrem-se, os ícones tipicamente tinham a forma do desenho que representavam. Então, se fosse uma lixeira, a aparência era da lixeira. A Apple foi a primeira a fazer com que os ícones fossem do mesmo tamanho e aparência aproximada. Você também não tinha esse fundo preto e esse dock aqui embaixo. O Samsung, então, aos olhos dos jurados, criou uma aparência semelhante o suficiente para eles determinarem, então, que houve uma infração. Depois, em 2015, as partes, no outro caso, decidiram que havia uma infração e foram à corte apenas para decidirem com relação a danos, e não uma violação em si. Não trouxe nenhuma diferença em termos do que seria uma violação de patente de GUI nos Estados Unidos. A seguir, nós vemos algo que foi muito bem descrito, com coisas como realidade aumentada.
onde vemos um pouquinho de realidade, um pouquinho de algo que não é realidade, algo que esteja ali. O Pokémon Go é um exemplo de realidade aumentada através do seu telefone, a câmera vê, mas é aumentado por algo que na realidade não está lá. A pergunta seria como proteger isso num desenho de patente? Nós temos que ter o artigo de fabricação, então, na lei americana, alguma coisa que esteja aparecendo ali. Nesse caso, é um display, uma tela num automóvel. Mas como representar a dinâmica, as coisas dinâmicas que estão mudando constantemente no ambiente? E como posicionar isso em termos da realidade aumentada que aparece? Bom, nos Estados Unidos, nós podemos usar linhas pontilhadas para mostrar coisas como o carro no fundo, algo que não faça parte do depósito em si. E só estaríamos depositando um pedido de registro com relação ao resto. Mas é mais difícil quando você fala de realidade virtual. Por quê? Na realidade virtual, você sequer tem uma tela. O usuário está imerso nesse mundo não físico através de uns óculos. E além disso, tem uma combinação também. Mas isso é o que torna o ambiente de realidade virtual tão desafiador. A realidade virtual funciona com as imagens sendo projetadas no seu globo ocular. Então, artigo de fabricação seria o quê? Não pode ser o globo ocular. Temos que encontrar uma forma de contornar isso. Vou mostrar-lhes alguns exemplos daqui a pouco de como podemos fazê-lo. Mais uma vez, é sempre um desafio em termos de patente de desenho. Nos Estados Unidos, não podemos depositar apenas com base no desenho em si, e sim com base numa tela de display. Esses são exemplos de algumas patentes que foram concedidas. O título é um painel de display com uma interface de usuário gráfica de realidade aumentada, um desenho animado. Se olharem de perto, a única coisa que está em linhas são esses pontinhos aqui no chão. O ambiente todo é em linha pontilhada. A vantagem nos Estados Unidos é que podemos fazer isso. Se o ambiente não for em mesas e cadeiras, se for outra coisa, não estaremos limitando o escopo da patente a esse tipo de ambiente. Esse é outro exemplo, não tem um background, é uma GUI dinâmica. E os painéis que o usuário está vendo estão rodando. Podemos usar linhas pontilhadas para mostrar que o conteúdo não está sendo submetido a patente. Aqui nós temos. Que é o desenho de um headset, uma patente da Microsoft, que mostra o que o usuário vê no seu headset, no seu fone. Outros países vêm fazendo isso há algum tempo. Aqui, exemplos de como outros países vêm fazendo isso. O Japão está reivindicando o desenho do headset completamente aqui. Temos outros exemplos, mas o desafio nos Estados Unidos, e com isso, é o que acontece quando o design não está projetado no display. Temos um teclado que agora você pode comprar na Amazon e você pode colocar em qualquer lugar e digitar numa mesa ou o que for. Nos Estados Unidos não queremos reivindicar a mesa. E o que acontece quando esse mesmo desenho está sendo projetado no painel do seu carro ou em outro lugar? Não queremos estar limitados a um determinado equipamento. Então, outros países estão muito à frente dos Estados Unidos em termos de permitir desenhos que não estão vinculados ao equipamento, e nós esperamos que essa mudança ocorra nos Estados Unidos muito brevemente. E com isso, então, passo para o próximo orador. Muito obrigado. Obrigado, Tracy. A apresentação, eu estou aqui maravilhado com a sua apresentação. O que nos espera pela frente, né, em termos de proteção de desenhos industriais, né, a gente está discutindo, às vezes,
linhas pontilhadas. Agora nós estamos pensando já em algo maior, né? Algo no mundo virtual, né? Realidade virtual, hologramas, né? Então, acho que ainda temos muito para desenvolver e muito para harmonizar também com as legislações ao redor do mundo, né? E, por falar em harmonizar legislações, vamos passar agora para o nosso próximo palestrante, que é o David Musker, que é consultor do escritório inglês, o Maucher Jenkins. Ele é o responsável lá pela área de designs, é um consultor na área de designs, e é professor de International Design Law na Queen Mary University of London. Então, eu passo agora a palavra para o Dave fazer a apresentação. Thank you very much, Ricardo. Muitíssimo obrigado, Ricardo. E, de certa forma, eu vou pegar de onde a Tracy parou. O embasamento legal da nossa prática atualmente na Europa para proteger coisas que aparecem na tela na Europa repousa na definição de o que é um desenho que pode ser protegido. Então, como disse a Tracy, os designs, os desenhos, de acordo com a Europa, expressa a aparência de um todo ou parte de um produto resultante das características e aí há uma lista do próprio produto ou de sua ornamentação. Então, as palavras parte do produto ou produto inteiro colocam a nossa prática no chamado desenho parcial numa base estatutária. Não é uma questão de argumentação, está ali no estatuto, mas se você quiser proteger a aparência de só parte de um produto, você pode fazê-lo. E aí nós chegamos ao que é um produto que está definido no estatuto como qualquer item industrial ou feito à mão, e aí você pensa que é uma coisa tridimensional, como um computador ou um telefone, smartphone ou uma tela, mas a definição prossegue incluindo uma lista de exemplos que inclui símbolos gráficos e tipos face tipográficos. Nós vimos alguns exemplos de tipos face na apresentação da Tracy e nos Estados Unidos, segundo entenda, a partir da Tracy, não se tem que incluir o resto do produto circundando ao representar um tipo face. É da mesma forma na Europa. Então, na verdade, é o tipo face ou produto, na verdade. E o símbolo gráfico não é o tipo de produto que você pode segurar na sua mão, ou jogar em alguém, atirar, ou comprar e levar para casa, comprar numa loja e levar para casa. É uma imagem, ou talvez um texto. Mas é claro que em símbolos gráficos você pode comercializar, você pode comprar e vender sozinhos ou como parte de um programa. Então, os símbolos gráficos são produtos de seu próprio direito na Europa. Portanto, há duas formas de analisar como proteger os elementos de interface gráfica de usuário na Europa. Você pode usar o mesmo caminho, como explicou a Tracy, dos Estados Unidos, onde você considera o produto como sendo o computador, ou o telefone ou a tela, e a interface gráfica do usuário seria o desenho de parte daquele produto. Em outras palavras, uma parte do produto ou o produto inteiro da tela. E aí você poderia mostrar o computador ou o telefone em linha pontilhada com o GUI, que são os elementos a serem protegidos em linhas contínuas ou representados de outra maneira. Ou, alternativamente, você pode pensar no produto como sendo o símbolo gráfico, em cujo caso não há necessidade de representar um computador. O seu produto
é o produto gráfico e o desenho é o desenho daquele símbolo gráfico. Então, você só precisa mostrar o elemento gráfico de que você precisa. Muito bem, a Europa é um pouco incomum nessa prática até o momento, uma postura incomum, mas pelo menos no campo de produtos eletrônicos, e vamos ver como é que será a adoção de uma postura assim no futuro. Mas, no momento, vamos nos lembrar que temos essas diversas opções para o futuro da Europa. E para europeus, precisamos pensar que quando você sai da Europa, isso não adianta, que você tem que pensar de novo numa foto de um computador ou de um telefone fora do desenho que você realmente está interessado. Então, que tipo de classificação de produto ou que tipo de indicação de produto nós devemos usar? Na classificação de Locarno internacional, seria 14, subclasse 4, que foi criado há uns anos atrás, na 8ª edição, especialmente para telas e ícones, e a lista de produtos inclui GUI e ícones. Então, esse é o local natural de se colocar um ícone ou uma interface gráfica de usuário GUI. Mas a alternativa seria ver a classe de Locarno 32, criada também muito recentemente, que foi criada para símbolos gráficos, logos, superfície, padrões de superfície e ornamentação, ou seja, coisas que existem por si, se sustentam por si só. Pelo menos na Europa, alguma das coisas incluídas nessa classe de desenho seriam os símbolos gráficos e figuras cômicas entre colchetes. Se vocês tiverem o tempo, seria interessante dar uma busca no banco de dados da IPO da Europa, usando cartoon ou comic figure, essas expressões, porque, voltando ao início do sistema, vocês vão ver, eu encontrei em abril de 2003, várias imagens, a parte lateral, de cima e de baixo, como você veria no caso de um produto sólido, descrito como um símbolo, que seria uma representação numa revista ou numa tela bidimensional de um único personagem que pode ser colocado em várias, ou um caractere que pode ser colocado em várias configurações. Então, eu queria falar disso porque para gaming e outras aplicações do mundo virtual em que você tem o equivalente de formas tridimensionais, mas de forma virtual na sua tela, isso normalmente é a forma com que nós abordamos na Europa. Nós fazemos uma representação como fazemos um depósito como seria no caso de um objeto sólido, mas colocamos nessa classe 32. Então, esses são os locais em que nós encontramos essas coisas. Talvez eu esteja equivocado, mas eu acho que esse é o primeiro elemento animado de GUI que teve depósito na IPO europeia, e eu tenho interesse porque fui eu que depositei, que foi no primeiro mês de operação do IPO. Talvez eu não tenha sido o primeiro, mas não consegui encontrar nada anterior a mim, então talvez eu seja o primeiro mesmo. Então, deixa eu mostrar as imagens aqui para mostrar o que faz, ele desfoca ou restabelece o foco. É um ícone de uma carta, de um envelope, mas ao invés de ser um item de um envelope comum, que teria 2 estados, um na sua tela e o outro quando você clica nela, esse passa por uma transformação. E nós não tínhamos bem ter certeza de como depositar isso naquela época,
mas nós o fizemos em 2 desenhos separados, na classe 1402, que era um precursor do 1404 naquela época, e descrevemos o produto, que era telas. Então, as primeiras 6 imagens estão no primeiro desenho e mostram o ícone do envelope ficando borrado, e os 6 do segundo lote estão no segundo desenho e mostram a volta do foco, que são as 2 operações que esse ícone realiza. E o motivo de nós fazermos dessa forma é porque há um limite da IPO europeia de 7 por depósito. Então, não tínhamos a opção de colocar todos esses 12 num só, mas se dividiu em 2 lotes de 6 muito bem. E como disse a Tracy, você pode representar um ícone em transformação nesse número de imagens relativamente pequeno, porque não é como um filme que você vai ficar lá olhando o dia inteiro, é uma coisa que acontece num segundo, coisa assim, talvez 2 segundos, então você não deve fazer o usuário esperar muito tempo. Portanto, os elementos de GUI acontecem muito rapidamente. Na Europa, bem como o sistema, além do sistema da União Europeia, nós temos também os sistemas de desenho nacionais, e eles não têm esse nível imposto, mas, na verdade, muitos escritórios usam o mesmo limite de 7 imagens. Então, se você quiser evitá-lo ao ter a proteção na Europa, talvez você deva usar um caminho internacional, no qual eles lhe cobram por cada imagem adicional, ao invés de simplesmente lhe dizer que você não pode entrar com depósito. Eu gostaria de saber quantos elementos de GUI existem no banco de dados da EU IPO. Na classe 14.4, onde estão normalmente esses elementos animados, se você colocar animated e der uma busca, dá 3.400 mais ou menos. E os nomes que você vê ali, na verdade, até a ordem dos grandes depositantes é bem parecida com o que mostrou a Tracy: 400 da Microsoft, 300 da Apple, 300 do Google, 200 do Samsung, 27 da Facebook e 7 da Huawei. Nem todos eles são da mesma classe, e a palavra animated talvez não tenha buscado todos, então talvez alguns mais anteriores, como 1402, 32 ou 99. Então, não se deve pensar nisso como sendo uma busca exaustiva, mas mesmo assim é indicativa de um número bastante grande desses depósitos que estão sendo encaminhados dentro da União Europeia. Como é que nós representamos essas coisas atualmente? Bom, nós temos no manual da EU IPO uma orientação bem extensa no manual sobre isso. Há também um esforço colaborativo entre todos os escritórios europeus e o central da União Europeia, chamada a Trademark and Design Network. Na verdade, vai um pouco além da Europa, incluindo também a Turquia. Eles têm uma prática comum chamada CP6, que é a mesma da EU IPO, não há surpresa. Então, as imagens são as de práticas recomendadas pela CP6 e pelo manual da EU IPO. Um desenho animado é representado por uma sequência de telas ou de imagens mostrando um desenho animado único em momentos diferentes, numa progressão de clara compreensão. Eu sempre achei que a boa ideia, além de mostrar as imagens, incluir uma pequena descrição mostrando em que ordem eles vêm, no caso de alguém bagunçar essa ordem. E isso antes acontecia muito. Os
momentos, em geral, não são muito importantes, a menos que eles não tenham um espaço de tempo linear. Se tiver alguma coisa não linear sobre a cronologia, talvez você deva explicar isso também. As solicitações do escritório são de que as imagens precisem ser visuais, então você não deve tê-las tão separadas num tempo em que não se entenda essa progressão compreensível, é preciso numerá-las para dar uma percepção clara. Então, temos aqui o primeiro, e como disse a Tracy, diversas dessas imagens não foram depositadas por empresas convencionais de software. Essa aqui foi encaminhada pela Nike, e eu acho que o objetivo é mostrar alguma coisa que entra em combustão. Não conheço o que é na vida real, mas podemos ver que é um fogo que se acende da esquerda e vai pegando para a direita. É aqui da Deutsche Telekom, que é outro elemento de correio animado, em que podemos ver que é um pseudo 3D, em que o envelope vai se abrindo e depois se fechando conforme se vai progredindo na sequência. Esse aqui é da Hoffmann-La Roche, em que círculo depois de círculo vai havendo um acréscimo concêntrico, e eu não tenho a menor ideia, francamente, do que a Sony está tentando mostrar aqui, mas, enfim, é uma prática recomendada de algum tipo. Então, se você tiver uma imagem com distinção visual que se altera num tempo curto, de uma forma previsível, e se desloca ou se transforma, o sistema o IPO, com esse limite de 7 imagens, lhe dá uma boa possibilidade de trabalho. Você não consegue trabalhar com nada mais complexo do que isso, porque 7 imagens não é suficiente. Por outro lado, com um número pequeno de imagens, se forem só 2 estados, você perguntaria por que eu vou precisar representar um movimento, se as imagens são distintivas por si, talvez os instantâneos sejam suficientes, os quadros, cada um dos quadros. Então, é só se houver alguma coisa no movimento, ou na transformação em si, que você precisa tentar representar como se for um ícone dinâmico ou em movimentação. Então, aqui temos uma coisa depositada pela Google, que é um desafio interessante perguntar o que é que eles estão tentando proteger aqui, porque pode-se ver uma linha quadrada, mas toda um quadrado em tudo em coisas pontilhadas. Eu não sei se é uma tela ou um pedaço da tela ou o quê. E ali dentro você tem a imagem do homem com óculos, mas que também está tudo pontilhado. Então quer nos dizer que há um homem ali, mas que poderia ser qualquer homem, ou que que tem uma imagem ali, ou só querem indicar que poderia haver alguma imagem ali. Provavelmente essa última hipótese. E aí você tem um retângulo com 2 linhas e o nome de alguém, mas também tudo pontilhado. Então, você tem que concluir que o texto também é opcional. Na Europa, todas as vezes que nós temos linguística em alguma coisa, tendemos a representar isso de forma pontilhada, porque nós temos 26 idiomas na União Europeia. Então, escrever tudo em inglês não adianta. Então, muita coisa aqui, ou quase tudo, está em linha pontilhada, a não ser aquele retangulinho que se desloca para o lado nessas 4 sequências. E também a sequência vai ficando mais escura. Pode-se ver, me parece, a pessoa através daquele retângulo. Então, o retângulo é transparente, então parece que há um deslocamento linear de um retângulo transparente com alguma coisa ali, ou talvez não, em cima de uma imagem de outra coisa, ou talvez não, que vai se escurecendo. O que os tribunais diriam disso, não sei, porque há um ponto de vista de que se o desenho for a aparência de um produto, você tem que meio que especificar qual é essa aparência. E se você estiver tentando reivindicar que, na verdade, há uma imagem que vai ficando escura e vai deslocando, eu acho que você está no território daquilo que nós chamaríamos de a ideia e não a expressão em direito autoral. Teria que ser alguma coisa inteligente, mas que não é
específica o suficiente para poder ser protegida de acordo com o que nós entendemos no momento que é um desenho, não porque se desloca, mas porque não faz nada além de se deslocar. Não há nenhum outro elemento específico e definitivamente ali, mas eu poderia estar errado sobre a pretensão do Google a esse respeito. Então, alguma coisa sobre os formatos que nós fazemos. A EU, o IPO só no momento aceita imagens estáticas. Você poderia ter um modelo de 3D, tem um software que permite você mostrar na tela e fazer giros de um objeto de 3D. Eu esqueci o nome do software. Você pode também fazer um depósito para isso, mas isso é só para objetos listados e não tem efeitos para proteção. Então, poderia ser útil se a sua imagem não estiver clara, mas é claro que é muito difícil de generalizar uma coisa assim. Uma das coisas que nós vimos nas imagens e nos slides da Tracy, nos meus, é de que os advogados que prepararam isso fizeram o máximo para tirar o material, os detalhes irrelevantes. É muito difícil fazer isso com uma sequência de uma coisa real em 3D. Ele fica ali com todos os seus pequenos detalhes. Os escritórios nacionais da EU podem, ou da União Europeia, podem aceitar, mas um central provavelmente não, e o sistema atualmente está sendo revisto e pode muito bem ser que essa seja uma das áreas de reforma na Europa. Nós alteramos o sistema de depósito de marcas em 2015 e, ao fazê-lo, a EU-IPO permitiu o depósito de videoclipes de MP4 curtos para marcas. Eu acho que é muito provável que eles farão a mesma coisa para desenhos no futuro. E o fato de que os manuais se referem a isso e dizem que os meios técnicos ainda não estão à disposição, meio que lhe diz que isso ainda já está na tela do radar deles. Mas com os videoclipes é bem difícil conseguir aquela seleção dos elementos apenas principais que o advogado quer encontrar. E nós vemos que os Estados Unidos e o IPO, o escritório chinês, japonês e coreano também estão analisando essa área. Não há nenhum achado nesse momento, mas acho que podemos prever que vai haver mudanças e expansões. Isso, então, é tudo aquilo que o tempo me permite dizer. Vai ser um seminário fascinante e será um prazer ouvir os próximos oradores. Muito obrigado. Obrigado, Dave. Eu achei muito interessante a sua apresentação também. Na verdade, a sua apresentação e a da Tracy trouxeram vários exemplos muito interessantes. Eu até gostaria de fazer um comentário. Eu não quero lembrar que no Brasil a gente até consegue proteger interfaces gráficas animadas, né, dinâmicas, através de variantes. Né? No Brasil, você pode ter até 20 variantes do mesmo desenho, no mesmo pedido de desenho industrial. O problema é que em muitas interfaces gráficas dinâmicas, há uma variação muito grande de um objeto para outro na sequência. E isso pode dar problema aqui no Brasil com a questão de que as variantes têm que guardar entre si a mesma característica visual distintiva preponderante. Né? Então, em algumas situações, quando há essa variação das imagens de uma imagem para outra, pode ser que não se guarde mais essa característica ornamental. E esse é um problema que a gente vai ter que abordar aqui com o INPI. Eu queria fazer só um comentário antes de passar para o próximo palestrante. Eu achei muito interessante o exemplo da Cássio, né, que você tem um ícone que está focado e faz uma transição para o desfocado, né, e volta para o focado, do desfocado para o focado. Eu confesso a você, não quero colocar o nosso palestrante no NPI numa situação desconfortável, mas eu não sei como que o NPI iria interpretar a imagem desfocada. Eu não sei se isso seria, se isso atenderia às formalidades, né, de um desenho aqui no NPI.
Mas, enfim, não vamos tomar o tempo, eu não sou o palestrante, eu sou o moderador. Eu vou passar agora a palavra para o Stephen Yang, que vai ser o nosso representante da China. Ele é o Managing Partner do escritório IP Mart, localizado lá em Pequim. Ele é engenheiro mecânico, o background dele é engenharia mecânica, e vai falar sobre a prática das interfaces gráficas na China. Por favor, Stephen. Okay, thank you, Ricardo. So I've heard. Obrigado, Ricardo. Eu ouvi as apresentações dos dois palestrantes e já identifico algumas diferenças comparando com a prática chinesa. Eu vou entrar imediatamente na minha apresentação, então. Para aqueles de vocês que não estão tão familiarizados com o sistema chinês, em primeiro lugar, gostaria de mostrar o que existe no sistema de patentes na China. Temos 3 tipos de patentes. Patente de invenção, que é a patente normal. Temos a de modelo de utilidade, que é válida por 10 anos, utilizada para proteger sistemas ou produtos mecânicos, com características físicas, mas protege como funciona, e não a sua aparência. As patentes de desenho, assim como nos Estados Unidos, protegem a aparência do produto e tem a validade de 10 anos. Todos os prazos são contados a partir da data de depósito. No sistema chinês, há uma evolução muito rápida. A cada 2 meses ou 1 ano no máximo, a lei muda, ou o tipo de exame muda, o que torna nosso trabalho bem interessante. E assim, a minha apresentação já está obsoleta, porque a lei de patente chinesa, a 4ª emenda à lei de patentes, foi aprovada há 5 dias, no fim de semana, logo depois que eu concluí a minha apresentação. Imaginem só. Como eu disse aqui, o esboço da 4ª emenda da lei de patentes proposta estende o prazo para 15 anos. Isso já não é mais esboço de emenda. Já foi aprovado, já está em vigor. Em 8 meses, 7 meses e meio, teremos uma nova lei. E na nova lei, o prazo será 15 anos. Nesse momento, é uma emenda. Porém, já está em vigor. Alguns dados com relação a esse processo de pedido de patente. Nós usamos o padrão de novidade absoluta na China. Porém, temos 6 meses de prazo, não como nos Estados Unidos, que é 1 ano. São apenas 6 meses na China, mas isso só está disponível para algumas situações limitadas. Mas tem que atender alguns requisitos para ter esse período de carência. Então, finjam que não existe, ok? Porque é difícil de cumprir-se. Após o pedido, você pode fazer emendas voluntárias, mas há um número limitado de emendas. Você tem 2 meses a partir da data de pedido para fazer uma emenda ao pedido de desenho, mas na China a situação é bem limitada. Para pedidos de desenho, não há exame substantivo, porém não é um sistema de registro simples. Você tem muitas dificuldades, na realidade, a enfrentar quando tenta fazer um registro de um pedido. Há várias restrições e regras a serem cumpridas com relação ao título, com relação ao conteúdo, em termos de explicação, que vai acompanhar os desenhos, e uma parte, tudo isso é considerado indispensável, e tudo é examinado cuidadosamente. O sistema de registro não é nada simples. O período de espera é 3,2 meses. Isso estava mudando numa coletiva de imprensa dada pelo escritório
CNIPA, que é a Administração de Propriedade Intelectual Nacional Chinesa. Numa coletiva, foram eles que revelaram esses dados. Analisando a média de pedidos de patente para desenho na China, vemos aqui, em azul, os pedidos feitos por chineses e, em vermelho, os pedidos feitos por depositantes estrangeiros. A diferença é enorme. A maior parte dos pedidos de registro de desenho atendem às práticas, aos requisitos de práticas chinesas, porém, isso no caso dos pedidos feitos por chineses. Os pedidos feitos por estrangeiros, não. Talvez pelo fato de terem a prioridade no pedido, eles não atendem os requisitos do escritório chinês, esses pedidos dos estrangeiros. Então, o período de espera pode ser muito mais longo do que 13 meses. Então, quais são os requisitos para os desenhos? Se você me perguntasse quais são os requisitos, e você não tiver ainda feito nenhum pedido, não tiver um pedido de prioridade, eu diria que há 6 visões diretas ortogonais. Mas será que isso é realmente necessário? Não necessariamente. Se você já tiver feito o pedido na EUIPO, e estiver tentando registrar na China, é possível. Você não tem que ter 6 visões diretas, mas tem que ter alguma coisa para nós trabalharmos. O ideal são 6 visões, que devem corresponder uma à outra. Então, você pode, basicamente, supor que o examinador estará pedindo que os desenhos sejam feitos seguindo os padrões de desenhos mecânicos. Tem que ter uma visão, e se há uma visão oculta ali, na próxima tem que aparecer. Muitas vezes não há o fundo mecânico, mas você tem que mostrar tudo, e não há sombreamento permitido no momento. Não, isso não mudou na lei. Linhas pontilhadas ou tracejadas também não são permitidas, mas isso vai mudar. Porque a 4ª emenda à lei atual permite essa mudança, o que é um grande avanço do ponto de vista dos práticos. Isso vai fazer com que o escopo de proteção das patentes de desenho na China sejam mais amplos e mais flexíveis para os depositantes, que poderão descobrir novas formas de proteger seus desenhos. Será mais fácil para o usuário, digamos assim. No momento, porém, segundo a lei em vigor, no momento, não é permitido. Só após junho de 2021. O que fazemos no momento é, quando recebemos desenhos que vêm dos Estados Unidos, digamos, com linhas pontilhadas, em primeiro lugar, observamos se eu removesse essas linhas. Seria um produto separado? Se sim, então eu removerei a linha pontilhada ou tornarei tudo linha sólida e manterei o desenho assim. Ou usarei esse desenho com linha pontilhada como desenho de referência. Mas essa é a única coisa que podemos fazer no momento. Não teremos que nos preocupar com isso, com a mudança efetiva da lei no próximo ano. Na China, podemos incluir até 10 desenhos semelhantes. Mas para cada desenho, não há limite, na realidade. Houve um pedido com 50 desenhos. Então, não há esse requisito de 7, isso não é um limite. Você pode usar, então, desenhos com linhas, fotos ou software que permita mostrar esses desenhos. Tudo é aceitável, porém sem mistura. Misturar esse tipo de visão não é possível. Com relação ao processo de desenho de GUI, antes de 1º de maio de 2014, não era possível. Por quê?
eram desenhos visíveis apenas no power on state, quer dizer, no estado ligado. Aí não poderia ser protegido por um desenho de patente, por uma patente de desenho. Mas como muitas empresas de software e de TI começaram a pressionar por isso, as diretrizes de exame mudaram nessa data, 1º de maio de 2014, permitindo a proteção de GUIs através de patentes de desenho industrial. As práticas chinesas são limitadas e rígidas em termos de proteção de GUIs, tornaram-se ainda mais a partir dessa data. Há aquele requisito de artigos de fabricação nos Estados Unidos. O desenho tem que proteger o produto e não a interface gráfica em si, que pode ser usada no computador, no telefone, mas tem que proteger o telefone e o computador. A proteção da própria GUI, independente do produto, não é possível. Porém, em novembro de 2019, as diretrizes mudaram ligeiramente, facilitando a proteção da própria interface gráfica. E no momento, é possível. Você pode proteger uma tela mostrando a GUI. Ou seja, você tem que proteger o produto físico, que é o painel, a tela, com a GUI. Mas você não tem que mostrar todo o produto com o painel. A diferença dos Estados Unidos, no caso do Dave, não é possível proteger um ícone, só o ícone. Há outras coisas, aliás, que são excluídas, mesmo se a GUI pode ser protegida. Interface de jogos e o que é mostrado pela tela, se a patente não for relevante, como o wallpaper numa tela eletrônica, ou fotos mostradas durante o start, ou quando o dispositivo é fechado, ou o layout gráfico de páginas da internet que não sejam relevantes para a interação ser humano-computador, nada disso, então, poderá ser sujeita a uma patente de desenho. Mais uma vez, há alguns requisitos formais que eu vou explanar, dando alguns exemplos. Em primeiro lugar, o título para a GUI precisa falar Graphic User Interface, interface gráfica de usuário em chinês. Se for dinâmica, tem que incluir a palavra dinâmica. E o título precisa incluir o nome do produto que inclui essa GUI e o uso da GUI. Por exemplo, o título pode ser geladeira com temperatura controlada por GUI, ou previsão do tempo dinâmica GUI no telefone móvel, celular, ou nomes genéricos como GUI software não é aceitável. No que diz respeito aos desenhos para aplicações de desenho de GUI, se o ponto de desenho estiver apenas na GUI, então pelo menos uma visão direta da tela com a GUI será requerida. Se quiser mostrar, por exemplo, no caso da geladeira, você quer mostrar a geladeira com a GUI, tem que mostrar onde está e qual o seu tamanho em proporção à geladeira como um todo, então você terá que fazer um pedido com pelo menos uma visão da lateral da geladeira que inclui essa GUI. No passado, você tinha que mostrar 6 visões de toda a geladeira. Agora não. Quando o desenho parcial for aprovado, então essa questão de patente de desenho se flexibilizará. Você está aqui tentando usar, por exemplo, um projetor. Na realidade virtual, você poderia fazer isso. Você poderia colocar várias visões da própria GUI, mas pelo menos uma do projetor, digamos, um projetor com uma GUI.
E no futuro, você nem terá que mostrar o projetor com linhas sólidas, você poderá mostrar com uma linha pontilhada, quando esse requisito de desenho parcial já estiver em vigor no próximo ano. Com relação à animação, ou GUI dinâmica, uma visão da lateral mostrando um estado da GUI é necessária. Uma visão será considerada a principal. E para outros estados, você tem que mostrar o frame principal da GUI dinâmica. Como fazer isso? Você tem que determinar todo o processo da animação nesse padrão dinâmico. É mais fácil falar do que fazer. Os exemplos que eu mostrarei não são muito claros, alguns são um pouco mais claros. Na aplicação, no seu pedido, você tem que mostrar também o número de visões ou de figuras, para você mostrar o avanço pouco a pouco. Aqui nós temos uma situação a partir de 1º de novembro de 2019. Por isso, estão fazendo esse pedido de desenhos para um telefone celular. Depois disso, já não é mais necessário. Só mostram uma figura ou nenhuma figura, só a própria tela. Só a própria tela do computador será o suficiente com a interface de usuário. Podemos ver que vai de um bloco de interface, depois tem uma bolha, e depois essa bolha vai aumentando e vai se tornando um quadrado, e depois torna-se 2 blocos. Esse desenho mostra como a GUI muda. O próximo exemplo é esse aqui. Para uma interface de usuário que acontece quando você toca uma música no celular. Esse app do Google, aliás, eles só incluíram esses desenhos. E nesse aqui de música, eles só incluíram esses desenhos no pedido de registro. Como podem ver, na primeira fila, temos como esse círculo vai mudando, como se fosse uma onda. E aí a onda vai aumentando, mas como está mudando, não há como você apresentar como essa mudança acontece. Mas acho que é só isso que se pode fazer. No círculo, nós temos uma foto. A principal visão aqui não estava na foto e pode ser aumentada. Isso é permitido. A melhor prática seria mostrar exemplos. Essa segunda fileira tem os exemplos. Os exemplos mostrados no pedido de registro. Próximo. Além do desenho, propriamente dito, agora na China nós temos que depositar também uma explicação, e a explicação é útil para a sua argumentação do pedido da GUI, esclarecendo tudo. E a clareza é fundamental nos depósitos de pedido de registro. Se o examinador achar que não está claro o pedido, poderá objetar ou até indeferir totalmente o seu pedido. Na primeira explanação, você tem que explicar o uso da GUI. E deve explicar também o uso da GUI no produto. Como funciona? Bom, como é feito em termos de interação computador-ser humano, como a animação muda. Tudo isso você pode incluir numa explicação breve e rápida. O exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês atende a esse requisito facilmente.
Outra coisa a observar é a seguinte: se o seu desenho só estiver relacionado a GUI e o produto final de GUI precisar ser exaustivamente listrado, essa será uma regra. Então, cuidado. Você poderá dizer, isso pode ser usado num computador ou num celular, ou poderá ser demonstrado num automóvel. Listem o maior número de usos, tanto quanto possível, ok? Esse é um outro exemplo, bem atualizado, na verdade. Esse é um software para GUI, e esse software é utilizado para rastrear o deslocamento de pessoas na China. É um aplicativo que mostra o deslocamento de pessoas de Wuhan para outras localidades na China. Esse primeiro mapa aqui, essa primeira imagem, mostra no centro, em rosa, a província de Wuhan. E as setas vão mostrando o deslocamento de pessoas para outras regiões da China. A segunda imagem, aqui na parte superior direita, mostra essa província e o deslocamento para Pequim. Como vem, assim muda a interface. Se você escolher Pequim, muda para essa visão. E essa terceira aqui embaixo é uma visão aumentada com zoom de Pequim. E se você colocar o cursor em uma determinada área, você passa para essa próxima visão, mostrando a população. Quantas pessoas estão indo para lá. Tudo isso terá que ser rapidamente explicado. Eu imagino que esse software possa fazer muitas coisas, e há muitas outras que podem ser feitas, aliás, e a interface com o usuário talvez seja diferente até. Porém, essas 4 visões são as únicas incluídas no aplicativo. O que eu quero dizer é que, se você tiver um aplicativo que tenha múltiplas funções, não coloque num só aplicativo, porque isso vai limitar o escopo de proteção. Se uma outra função tiver um tipo de GUI totalmente diferente, bom, se for semelhante, podem estar no mesmo pedido, mas se tiverem diferença suficiente, então deposite um segundo pedido. Isso fica mais claro nesse próximo exemplo. Aliás, isso aqui foi depositado por Baidu, que é o equivalente do Google na China. Aqui nós temos um computador a bordo de um automóvel. Isso também foi depositado antes de novembro de 2019. Chamavam de onboard computer. Agora chamam de um painel apenas mostrando como você controla o farol de um automóvel. Você vê que é um número limitado de botões, alguns controlam o automóvel, o farol ou o ar-condicionado, mas essas 2 visões são as únicas que foram depositadas junto a esse pedido de registro. Para uma GUI, que é usada para controlar apenas o ar-condicionado, eu imagino que o controle seja diferente. Por isso não incluíram nesse aplicativo, porque esse aqui é apenas para controlar o farol do automóvel. É assim que você pode tentar limitar ou expandir o escopo de proteção. Eis mais um exemplo. Isso é algo muito utilizado hoje em dia. É um sistema de navegação. Mais uma vez, foi um pedido depositado pela Baidu. Eram centenas de explicações de GUI. Esse é um bom exemplo que mostra
o que você deve omitir ou pode omitir num pedido. Aqui em cima temos a visão principal e a visão modificada. Essas 4 figuras foram as únicas incluídas no depósito. E aqui embaixo vemos a visão real na tela desse sistema de navegação. Não podemos proteger um ícone, como eu já disse, mas podemos proteger um ícone nesse ambiente de GUI. Entenderam? Nessas primeiras 2 figuras, a única coisa que muda é o estado, a situação do ícone. Esse ícone é utilizado para mostrar a sua distância até o ponto desejado. Digamos que você tenha que fazer uma curva à esquerda. Então, o primeiro ícone mostra que há muita distância ainda a ser percorrida. E o segundo mostra que você já está se aproximando. É só isso que eles estão tentando proteger, certo? E você não tem que mostrar nem o fundo, nem qualquer outra informação, só as partes principais. A mensagem principal, portanto, é que no momento nós precisamos depositar pedidos para um painel apenas. Você não tem que colocar toda a geladeira, por exemplo, a menos que assim o deseje. Porém, no futuro, talvez possamos proteger a própria interface gráfica, porque um desenho parcial será permitido. Mas mesmo que ele seja permitido, ainda há aquele requisito de artigo de fabricação na China. Acho que isso vai desaparecer na China. Mesmo que você possa retirar parte, você terá que mostrar para que essa GUI é utilizada e onde é utilizada. Digamos, num painel de automóvel, num computador. Tem que haver algum tipo de produto físico ao qual essa GUI será anexada. E a interface gráfica ou dinâmica, ou não dinâmica, é como as funções harmônicas. Tentem agrupá-las em diferentes categorias e depositem em diferentes pedidos de registro. Se forem bem diferentes, então certamente são diferentes pedidos. Você não tem que mostrar tudo o que acontece na interface gráfica, apenas as principais. Então, omita isso no desenho. Coloquem em visão de referência. Mas essas visões de referência não são parte da proteção em si. Assim, você não estará se limitando ao colocar essas visões para referência. Devido à grande complexidade de interfaces dinâmicas, usem uma explicação rápida, explicando como funciona. Com isso, eu concluo a minha apresentação. Muitíssimo obrigado. Stephen, está sendo uma oportunidade única, né, a gente poder entender a prática em diversas jurisdições. É muito interessante como é que a prática na China está evoluindo, né, estão sendo feitas emendas, né, inclusive que vai permitir aí a proteção parcial de desenhos. Eu vou passar logo para o nosso último palestrante. Agora é o palestrante que está do outro lado da mesa, né? Vou passar a palavra para o Flávio Alcântara, que é o chefe da divisão de exame técnico e de desenho de marcas tridimensionais do NPI, que vai agora dar a visão do NPI, como é que o NPI está enxergando as interfaces gráficas dinâmicas. Por favor, Flávio. Obrigado, Ricardo. É uma honra estar participando dessa apresentação. Realmente é uma oportunidade única de receber tantas informações, tantas formas de enxergar o desenho industrial, das interfaces gráficas. Então, o INPI agradece a oportunidade, a ABPI, que é representada pelo Ricardo. A gente agradece bastante. Vamos iniciar, então, falando sobre a prática de registro de desenhos industriais, interfaces gráficas dinâmicas no Brasil, tá bom? A gente já teve bastante, né, durante esse painel, a gente já teve bastante informação sobre a motivação que leva as empresas a protegerem o desenho industrial de interfaces gráficas de usuário, né? A gente tem a interação mais natural com o software,
A gente tem a questão de que essas interfaces integram o look and feel desse software, então os consumidores conseguem reconhecer esses produtos, né, o software, simplesmente manipulando essas interfaces, eles sabem a origem do produto, simplesmente manipulando essas interfaces. E a gente sabe que são produtos que demandam altos investimentos, ou seja, não é barato fazer uma interface boa, uma interface que seja realmente atraente para os consumidores. Isso acaba aumentando o valor agregado ao produto. A gente tem consumidores que são fidelizados e a gente tem uma valorização desse produto. Tá? Entretanto, a gente sabe que existem diversos desafios quando a gente está tratando da proteção do desenho industrial de interfaces gráficas de usuário. E a gente tem ali, a gente pode listar rapidamente os desafios legais, os desafios administrativos e os desafios quanto à internacionalização desses direitos. Os desafios legais são justamente os desafios quanto às restrições legais. A lei, às vezes, por serem leis mais antigas, elas não permitem que produtos das novas tecnologias de comunicação sejam protegidos adequadamente. Outra barreira que a gente acaba tendo, outro desafio, seria os desafios administrativos quanto aos procedimentos estabelecidos por cada escritório, né, de cada jurisdição. Então, isso pode acabar fazendo diferença na hora de proteger, dependendo das ferramentas que os escritórios disponibilizam para que os requerentes reivindiquem seus direitos. Então, além disso, a gente tem um terceiro ponto, que é justamente a adequação a esses desafios, não apenas em um país, mas em diversos países. E existe uma dificuldade de harmonização entre os diversos países que é perceptível no sentido que a gente precisa, nota, quando a gente está observando as apresentações, que ainda existem, principalmente quando a gente está tratando de novas tecnologias, ainda existem procedimentos e bases legais distintas que, às vezes, os requerentes precisam quebrar a cabeça para ultrapassar. Então, aqui eu trouxe dois exemplos, bem rapidamente, para a gente verificar como que essas interfaces são admitidas pelos escritórios, né? A gente pode aqui, no primeiro exemplo, no exemplo superior, a gente tem a interface dinâmica da Apple, quando o usuário minimiza uma janela, né? Aí a gente tem ali esse efeito, ele é chamado de Gini Effect, e ele é bastante característico, ou seja, quem conhece a interface gráfica dos computadores Macintosh vai reconhecer esse efeito quando você minimiza uma tela, um feedback para o usuário. E logo abaixo a gente tem outro exemplo, que é um exemplo do Google, sobre interface dinâmica para seleção de cartão de crédito, num aplicativo de pagamento. Então, aqui a gente já tem uma outra percepção da interface dinâmica, onde ela deixa de ser apenas uma resposta a uma ação do usuário e passa a ser uma ferramenta de interação, no sentido que o usuário passa a arrastar o dedo e a interface dinâmica acompanha, ela faz parte do controle do usuário. Então, é importante ressaltar que a interface gráfica dinâmica, ela evolui também com o tempo nas suas funcionalidades, não só nos seus aspectos visuais, e isso a torna, principalmente a partir do desenvolvimento dos dispositivos móveis, isso a torna cada vez mais valiosa, né? Ela ajuda a transformar o controle do software cada vez mais, torná-lo cada vez mais natural para o usuário. E aí, aqui eu trago uma comparação feita num estudo, tomando por base algumas informações que são encontradas no site do ID5. No caso, o ID5 seria um fórum composto pelos 5 maiores escritórios de propriedade industrial, no caso aí, desenho industrial, e eles, nesse fórum, eles compartilham suas práticas, eles compartilham informações, então é muito útil quem quiser conhecer, quem ainda não conhece, acho que é muito útil para conhecer as práticas dos principais escritórios do mundo. E aí, olhando para essa tela, a gente percebe que entre os 13 tipos de interfaces protegidas
nesses escritórios listados, né, o Brasil protege apenas 5, em comparação, por exemplo, com a União Europeia, que protege todos os 13, pelo menos teoricamente, né, o escritório admite todos os 13, em comparação também com a Coreia do Sul e os Estados Unidos, onde a gente tem ali uma proteção de 9 tipos de interface nessas duas jurisdições, e a gente pode tirar algumas conclusões aqui dessa imagem, onde a gente, por exemplo, vê que a Coreia do Sul e os Estados Unidos, assim como o Stephen explicou para a gente, a China também, né, essas jurisdições, esses países, eles têm uma restrição contra o desenho industrial, no sentido que o desenho industrial precisa estar atrelado a um artigo de manufatura, um artigo, né, um produto físico. E isso é um tipo de restrição que, por outro lado, não acontece na União Europeia. Eles protegem, eles encaram a interface gráfica como um produto em si, e não haveria necessidade dessa incorporação da interface gráfica a um produto físico. Então, isso permite que a União Europeia proteja mais interfaces, por exemplo, as interfaces virtuais, né, de interface de usuário virtuais, ou realidade aumentada, com mais facilidade. E a gente deveria ter essa mesma possibilidade no Brasil, porque o Brasil também não exige que o desenho industrial esteja atrelado a um produto físico. A gente consegue fazer o depósito da interface, por exemplo, sem que seja demonstrado qual que é um produto físico. Então, o que a gente percebe é que no Brasil existe ainda um caminho a ser percorrido no sentido de permitir que esses outros tipos, os novos tipos de interfaces, sejam protegidos, assim como é feito em outras jurisdições. E agora eu vou mostrar um pouco da prática atual do Brasil. Eu acho que é importante, eu acho que é algo que muitas vezes não é claro para todos os usuários, até porque, por exemplo, eu acho que até o Ricardo já citou, e é uma informação correta, o nosso manual de desenhos industriais, que traz nossos procedimentos, ele não cita nenhum tipo de orientação específica para o depósito do desenho industrial de interface. Então, essa é uma questão que a gente precisa tratar de uma maneira mais clara para o usuário. Então, vou tentar fazer trazer algum esclarecimento aqui para quem está nos assistindo. Tomara que eu consiga ajudar as pessoas a compreender a prática atual. E logo depois eu vou falar um pouco sobre o que a gente está trabalhando no INPI, na nossa Coordenação Geral de Marcas, Indicações Geográficas e Desenho Industrial, para melhorar a situação dos requerentes de desenho industrial. Então, a gente tem aqui o primeiro desafio, e que eu considero, né, tratando do tópico desse painel, que seriam as interfaces gráficas dinâmicas, o maior desafio quando você vai tentar proteger uma interface gráfica dinâmica, que é a questão da variação configurativa, que está ali no artigo 104 da nossa lei. Então, ali a gente tem uma exigência, a gente tem um requisito que essas variações, elas tenham o mesmo propósito, e no INPI a gente entende que o mesmo propósito significa estar na mesma classe, subclasse de Locarno. O INPI, ele adota a classificação internacional de Locarno. Então, a gente, quando analisa um pedido de desenho industrial de interface gráfica, ou qualquer outro tipo, a gente requer que, quando são apresentadas figuras de diversos designs, diversos produtos, a gente exige que eles estejam dentro da mesma classe e subclasse de Locarno. E, da mesma maneira, é exigido que eles tenham a mesma característica distintiva preponderante. E aí é onde entra, talvez, o nosso maior problema. Para exemplificar, eu vou tratar aqui de uma interface do Google. Aqui a gente tem a interface, creio que esse ícone é o ícone que o Google utilizava, acho que ainda utiliza, quando a pessoa faz uma busca por voz, né? Esse ícone, ele varia de acordo com o que a pessoa está falando. E o Google apresentou diversas figuras, né? No caso aí 10 figuras. E na hora de analisar esse pedido, o examinador olha para o pedido e vê, esse pedido tem
Todas as figuras são de um design que traz o mesmo propósito. Ok, passou. Segunda análise. Todos têm a mesma característica preponderante? Ele observa, vê que todos têm mais ou menos o mesmo desenho, as mesmas formas, são formas muito semelhantes, está aprovado. Então, é um design que pode ser registrado. Essa é a proteção que a gente dá para o desenho industrial de interfaces dinâmicas no Brasil. Só que aí é muito importante ressaltar que aqui onde a proteção não se concretiza, na verdade, é que atualmente não é oferecida a proteção para progressão entre as figuras. Ou seja, essa noção de progressão que é protegida em outras jurisdições, atualmente, pela prática do INPI, não é admitida. Então, o que o grupo recebeu a partir desse registro? Ele recebeu um registro de 10 figuras estáticas. Ele protegeu 10 figuras estáticas que, de maneira alguma, correspondem a um desenho único de uma interface dinâmica, né? A gente sabe que não são coisas semelhantes. E a gente tem exemplos que demonstram situações ainda mais complicadas, no caso, para o requerente. Então, a gente tem aqui um depósito da Samsung que traz uma interface dinâmica também, diversas figuras, no caso, 7 figuras, onde o examinador dá uma olhada se elas têm o mesmo propósito, a mesma classificação de locar, ok? E depois ele dá uma olhada se elas teriam a mesma característica distintiva preponderante. Como vocês podem ver, o ícone que é mostrado na parte inferior da tela, da tela representada na figura, ele inicia como um pequeno teclado, né, a representação de um pequeno teclado, e ele transiciona para um círculo, né? O teclado diminui e depois cresce novamente, se tornando um pequeno círculo, um pequeno botão. Qual que é o tratamento, qual que é a leitura do examinador nesse momento? Ele não enxerga que essas figuras têm a mesma característica distintiva preponderante. E, como resultado, o pedido sofre uma exigência para divisão. Ele não pode ser depositado, o registro não pode ser concedido dessa maneira. E aí, a exigência é feita de maneira a orientar o requerente a fazer um pedido dividido, né, um pedido que seria originado a partir desse pedido inicial, e o que o requerente receberia. Então, retomando o que a gente estava tratando naquela interface anterior. Ele receberia um registro de desenho industrial com 4 figuras estáticas e outro registro de desenho industrial com mais 3 figuras estáticas. Um design dinâmico, um desenho industrial dinâmico, né, uma interface gráfica dinâmica, foi transformado em 2 designs de diversas figuras estáticas. Então, o que acontece? Isso acontece bastante quando esse tipo de exigência é feita. O requerente, ele abandona o registro, o pedido de registro, ele não cumpre essa exigência e, após o prazo legal, o pedido é arquivado. Ou seja, esse pedido não é concedido, ele não é interessante para os requerentes, tá? Então, isso é uma percepção a partir da prática atual do INPI quanto às interfaces gráficas dinâmicas, especificamente. Outro desafio ao registro de interfaces gráficas dinâmicas, mas não apenas para o registro de interfaces gráficas dinâmicas, mas também de qualquer tipo de interface ou qualquer tipo de produto, são os disclaimers, que aqui no Brasil a gente costuma chamar de linhas tracejadas, né? São as linhas que não fazem reivindicação a um desenho industrial, elas estão ali apenas para contextualizar o que está sendo reivindicado, ou para mostrar uma parte do produto, quando no caso de desenho parcial, a gente tem diversas situações. Então, a gente tem aqui uma interface dinâmica do Facebook, onde eles eles trazem tanto o dispositivo quanto a interface que circunda as reivindicações, e isso apresentado em 3 figuras. Inclusive, é interessante vocês notarem que eles mostram até mesmo onde a pessoa encosta o dedo, ali logo abaixo da reivindicação. É possível perceber onde a pessoa... é possível perceber a interação do usuário.
E aí, o que acontece? Esse pedido recebe uma exigência e, para ser aceito, é necessário que sejam retiradas todas as linhas tracejadas. Isso é um problema porque, muitas vezes, o jogo de figuras da reivindicação, ele perde o sentido. Ou seja, é difícil compreender do que se trata esse produto quando você retira ele da sua ambientação, da sua contextualização. Então, pensando nisso, na última alteração de procedimento que foi feita no primeiro manual de desenho industrial, foi incorporada uma possibilidade que o requerente ele deve apresentar, vou até voltar, ele deve apresentar um jogo de figuras com a reivindicação apenas, tá? Apenas as reivindicações, sem as linhas tracejadas, sem os disclaimers, mas ele pode complementar o jogo de figuras com disclaimer, o jogo de figuras sem linhas tracejadas, com um outro jogo de figuras que apresente essa contextualização. São chamadas, no nosso manual de desenhos industriais, de figuras meramente ilustrativas. Então, isso foi algo que a gente fez para tentar trazer mais informações dentro do certificado. Esse jogo de figuras meramente ilustrativas, o jogo de figura complementar, ele entra no certificado, né, no registro de desenho, então é algo que a gente tentou fazer para complementar a informação do nosso pedido de registro atual, do nosso registro atual, do nosso certificado. Então, eu trouxe aqui apenas dois exemplos, mas eu creio que são os exemplos que trazem mais complicações para os usuários, para os requerentes de proteção de desenhos industriais de interfaces gráficas no Brasil. Mas eu creio que é possível a gente teria outras dificuldades ainda, como, por exemplo, restrição à inclusão de textos nos pedidos, restrição à inclusão de marcas registradas nos pedidos. São todas questões que a gente tem, mas que são menos comuns. Essas seriam as duas principais. E aí, eu posso dizer que, quando a gente fala de desafios à proteção do desenho industrial de interface gráfica no Brasil, os principais desafios são legais, no sentido de melhor definir o desenho industrial, uma definição mais apurada do que seria o desenho industrial em relação, principalmente, às ornamentações de superfície, que aí seria a categoria onde se encaixa a interface gráfica, e, em especial, quanto à noção dessa progressão visual, se isso seria admitido dentro da letra da lei. E a segunda, também muito importante, é o que já foi dito a respeito da definição das características distintivas preponderantes do design que é requerido. Além disso, a gente tem questões administrativas, que são referentes ao nosso manual de desenhos industriais, que são a ausência, para mim, assim, talvez seja algo que a gente precisa corrigir com até certa celeridade, que é a ausência de procedimentos específicos para interfaces gráficas, né, dos vários tipos, e eu posso até estender essa percepção no sentido que seriam necessários procedimentos específicos, não apenas para interfaces gráficas, mas para diversos produtos que, por suas características inerentes, precisam de procedimentos específicos. Então, se eu for dar um exemplo, assim, talvez até exagerado, mas que ilustra bem, atualmente, no registro de desenho industrial no Brasil, a gente trata da mesma maneira a estampa de camiseta e a interface gráfica dinâmica. E isso não é benéfico para o requerente. Isso traz bastante dificuldade também para os examinadores e para o INPI como um todo, já que o processo torna-se mais custoso, é mais difícil resolver, e a gente acaba tendo mais lentidão na solução desses problemas que são, que dentro de certa análise, são criados justamente por uma falta de um procedimento específico para determinados tipos de produtos, determinados tipos de desenhos industriais. E também, algo que é relativamente simples de resolver, que eu acho que a gente está a caminho disso, a ausência de procedimentos específicos para o uso de disclaimers dentro da dentro do nosso procedimento. Então, fazendo aqui um apanhado rápido sobre a procedência dos pedidos de registro de interface no Brasil, a gente tem pouco mais de 2.000 pedidos de registro desde o primeiro
desenho industrial de interface solicitado no Brasil, que foi lá em 91, pela IBM. Então, a gente teve pouco mais de 2.000 pedidos de registro. E uma coisa que foi levantada nesse estudo, que me chamou muita atenção, foi que apenas 6% desses pedidos são pedidos nacionais. Ou seja, existe aí um gap muito grande que é preciso, talvez, levar isso adiante num estudo ou tentar entrar em contato com essas empresas para tentar observar, descobrir a partir delas por que existe tão pouca proteção tão pouca intenção de proteger esses desenhos industriais no Brasil. O que pode ser feito para aumentar esse número? Agora, falando um pouco sobre a realidade do depósito de desenhos industriais no Brasil, a gente tem um número de pedidos de DI muito estável ao longo dos anos. Na última década, a gente teve mais ou menos 6.000 pedidos de DI. Esse número está aumentando um pouco, talvez esse ano caia devido aos efeitos da pandemia de Covid, mas a gente tem, dentro desse espectro de um número de depósito bastante estável, algo que é bastante notável, que é a redução do nosso estoque de pedidos, né, que a gente chama no jargão como backlog. Então, a gente teve, a partir do ano de 2015, onde a gente tinha quase 16.000 pedidos em estoque para decisão, a gente teve uma redução para, em 2018, 3.400 pedidos. E a gente pode acompanhar no gráfico que houveram algumas ações do próprio INPI que ocasionaram isso, como, por exemplo, a Instrução Normativa 44, a movimentação do setor de desenhos industriais para diretorias de marcas e a incorporação de novos servidores, que ocorreu em 2017, quando eu também passei a fazer parte do time do INPI, do time de examinadores do INPI. Então, em 2019, a gente teve o lançamento da outra ação também benéfica para os usuários e para os examinadores, o lançamento da primeira edição do Manual de Desenhos Industriais, com a consolidação das diretrizes de depósito, né, de pedido, e de procedimentos de exame para os registros de desenho industrial. Então, o objetivo aqui era aumentar a transparência e a previsibilidade na obtenção do direito. E a gente observa que, entre 2017 e 2019, o prazo médio para a decisão final no INPI caiu de mais de 2 anos, quase 2 anos e meio, para 3 meses em 2019. E, atualmente, em 2020, acompanhando a média mês a mês, a gente oscila entre 1,7 e 2 meses, ou seja, a gente consegue conceder, em média, com até 2 meses, desde que o pedido não sofra muitas exigências e desde que o processo corra de uma maneira, como a gente diz, mais tranquila, né? Então, eu acho que talvez seja importante ressaltar que a DIRMA e o INPI atualmente trabalham em diversos processos, em diversos projetos, para melhorar a qualidade do exame de desenhos industriais. A gente tem sistema de gestão da qualidade, a gente tem a segunda edição do Manual de Desenhos Industriais, um novo sistema de tecnologia da informação em parceria com a OMP, e a gente tem uma previsão para uma futura adesão ao Acordo de Haia, que é algo muito caro ao nosso presidente do INPI. Então, isso é algo que já está na nossa mesa, e já são projetos que já estão em andamento de alguma maneira, alguns em fase bastante inicial, outros já mais avançados, como, por exemplo, o sistema de gestão da qualidade. E eu queria destacar aqui, no caso, essa segunda edição do Manual de Desenhos Industriais, como um próximo projeto. Então, desde o segundo semestre de 2019, o INPI elabora estudos para que sejam, para realizar análise da viabilidade de proteção de diversos tipos de interface gráfica. Então, esses estudos já vêm sendo realizados sob a demanda da Coordenação Geral de Indicações Geográficas e Desenhos Industriais, porque há a percepção, tanto da Coordenação Geral quanto da Diretoria de Marcas, que há espaço para avançar nessa matéria. Existe possibilidade de avanço nessa matéria. E a gente percebe também que isso seria bom tanto para os requerentes quanto para a celeridade do exame, a qualidade do exame de desenhos industriais no Brasil. E aí, por fim, já fazendo um encerramento, eu gostaria de ressaltar algo que, para mim, é muito claro, principalmente sob essa diretoria atual diretoria de marcas, na pessoa do Dr. André Balcir.
Na nossa lei, no artigo 101, a gente tem que o pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá, né, e diversos documentos são listados ali na nossa lei. Então, o INPI e a DIRMA têm buscado soluções, implementado essas soluções de maneira a proporcionar melhores condições para a efetivação da proteção do desenho industrial do Brasil. Eu acredito, a partir de uma análise de mudança de entendimentos, mudança de raciocínio e mudança de procedimentos, que há uma mudança de perspectiva acontecendo nesse momento, onde a gente tem um INPI que antes ele tinha algumas imposições de condições, ele impunha condições para que você obtivesse o registro, e a partir de agora o INPI está mudando para uma perspectiva onde ele dá condições para que esse direito seja obtido. Então eu acho que isso fica muito claro para mim, que estou lá dentro como examinador e agora como chefe de divisão, e eu espero que essa mensagem seja também passada para os requerentes, as pessoas que estão nos assistindo, no sentido que existem boas práticas sendo adotadas, sendo observadas nos outros escritórios, e que a gente pretende, lógico, dentro da observação das normas legais e dentro na observação da segurança jurídica, que a gente sempre pesa bastante, a gente tem espaço para crescer e melhorar as nossas práticas no Brasil, certo? Então, eu encerro minha apresentação aqui, eu espero que tenha esclarecido alguma coisa, eu sei que são muitas coisas para falar, queria poder até falar mais um pouco, mas eu vou passar a palavra para o Ricardo e agradecer muito a oportunidade do INPI expor aqui o seu trabalho. Okay? Muito obrigado, Flávio. Eu agradeço as suas palavras. Realmente é muito gratificante ouvir essa mensagem do INPI, mostrar que o INPI está sensível às necessidades dos usuários. A gente sabe disso, a gente sabe que o INPI realmente tem aberto o espaço para os depositantes se manifestarem, para entrar em contato, propor alterações, e aguardamos ansiosamente a edição da segunda versão do Manual de Desenhos Industriais. Bom, pelo adiantado da hora, eu vou ter que encerrar o nosso painel agora, né? A gente teve esses problemas técnicos no início, mas o painel foi excelente, a oportunidade foi muito boa, os comentários no chat aqui foram os mais positivos possível. Essa oportunidade de ouvir aí o ponto de vista, né, de jurisdições tão distintas. Agradeço a todos os palestrantes e espero revê-los em breve, de preferência com contato físico. Abraços a todos. Já faz algum tempo que falamos da velocidade das transformações do mundo. Mas, na verdade, esperávamos que essas mudanças seguissem um ritmo imposto por nós mesmos, segundo nossas próprias necessidades. Como se as mudanças fossem previsíveis ou fáceis de assimilar. Até que o mundo parou. E tivemos que ouvir as notícias e ver de frente a nossa própria vulnerabilidade. Nenhum de nós esperava experimentar uma situação como esta. Mas aqui estamos, imersos nela. Mas será que conseguimos aprender alguma coisa com tudo isso? Ser capaz de aprender é a marca maior da nossa condição humana. Mas tivemos que nos superar para lidar com o que chegou. E agora ficou patente o que é verdadeiramente importante para nós. Entendemos que fazemos parte de um grande ecossistema e que cada um depende dos demais. O desafio é aprender juntos os novos caminhos da transformação digital. Fazer diferença com inovação, empatia e coragem. É com esse espírito que a equipe da LD Soft está aqui pronta para ajudar você a fazer cada vez mais pelo seu cliente, oferecendo meios para você trabalhar com mais produtividade e eficiência, mesmo nas condições inesperadas do trabalho totalmente remoto. Nossas ferramentas oferecem aquilo que você precisa para dar atenção a tudo que realmente importa e que só você pode fazer. Assim, ter tempo para oferecer ao seu cliente os resultados de excelência que ele sabe que vai receber de você. Por isso, vamos continuar firmes para que em breve possamos destampar nossos sorrisos e comemorarmos as novas conquistas juntos nos desafios que estão por vir. LD Soft, potencializando o universo jurídico através da tecnologia.